podcast Academia do Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local onde te encontro, estamos no podcast Academia do Sim e desta vez para falarmos sobre formação, sobre transformação com os nossos convidados residentes, o João Mateus, o Kevin Ferreira e o João Mateus. Obrigada por estarem presentes. Nós nunca sabíamos previamente qual é que é o tema, mas eu vou-vos dizer o que é que me apetecia falar hoje convosco. E o que me apetecia falar era sobre a passagem do papel, a sair do papel, transmissão do saber, que às vezes o formador traz e leva, ainda bem que leva, e passar para ser um facilitador de crescimento, de transformação, de outros saberes também a nível do formando que tem à frente, da pessoa que tem à frente. Nesse sentido, e sem querer retirar a liderança que o formador também tem, porque ele é o líder da sala de aula, ou pelo menos tem essa responsabilidade, como é que se pode criar aqui um ambiente que facilite a autonomia do participante e como é que podemos facilitar aqui esta evolução? Tem assim alguma proposta que queiram trazer para aqui? Eu acho que acaba por ser uma liderança mútua, não é? Partilhada, não é? Exato, porque da mesma forma que o formador é o líder naquele contexto, o formando também tem que ser liderar a si próprio para estar a escutar ativamente, para sentir empatia pelo formador que está ali a esforçar-se a tentar chegar àquelas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 cabeças, que todas elas pensam de forma diferente. E eu acho que, lá está, é um trabalho e uma responsabilidade partilhada. Não acho que seja construtivo ir para um cenário desses e só estar. Só eu é que sou líder. Exatamente, e tentar construir. Eu acho interessante, achei muito interessante a tua pergunta, é como é que se cria o ambiente? Porque, na realidade, eu acho que a capacidade do formador tem de ser precisamente essa, de criar um ambiente, de descentrar-se de si próprio, ter, evidentemente, aqui tenho aquilo que é necessário, o conhecimento, o know-how, a experiência, a história. O que é importante estar aqui é a criação do ambiente para que aquelas pessoas que ali estão possam fazer o seu caminho, digamos assim, até à aprendizagem. E acho que isso é o verdadeiro desafio. Não sei se queres entrar. Força. E é só questionar outra coisa por cima da mesa e depois estás à vontade, João, que é, outra questão que também que eu observo é a forma como se cria esse ambiente com crianças é a mesma com adultos, ou seja, o meu referencial pedagógico adapta-se depois à outra fase a seguir? Há aqui diferenças? Eu acho que as duas estão ligadas, porque se estamos a falar de criar um ambiente, à partida tu vais criar um ambiente de uma maneira diferente para um adulto do que para uma criança. Eu tenho um colega que tem uma frase que eu gosto muito, que é esta ideia de, às vezes nós pensamos numa experiência, seja formação, seja aula, seja o que for, como uma espécie de espetáculo, onde tu tens um professor, um formador, etc., com os holofotes todos, não é? Não tem aquela pessoa, e o resto são membros da audiência, que estão ali para ver e para assistir, não é? Quase como um espetáculo. Ou então outra ideia de um escritor brasileiro, que é o Paulo Freire, que tem esta, dentro da pedagogia, que tem este conceito, que é o conceito do banco, onde basicamente o professor ou o formador é um banco de conhecimento que é assim uma coisa mesmo brutal, e a função de todos os formandos ou alunos é, ok, vocês são pequenos cofres, uns pequenos rebentos, vão abrir este cofre, vou-vos dar este conhecimento muito importante, vocês vão fechar e a vossa função é só pensar nisso. Desculpa, só dizer que eu acho que há muitos formadores que infelizmente abordam a formação dessa forma, ou seja, a pensar, eu sou o supra-sumo, eu tenho aqui o conhecimento, vocês vão calar e comer e assim, que por si só já é errado, e ainda para mais, nem sequer fazem o ajuste do ambiente a um adulto que tem necessidades totalmente diferentes de um jovem ou de uma criança, ou o que é que seja. Um dos conteúdos que se trabalha quando fazemos a formação de formadores pedagógica, não sei se aqui toda a gente, claro que sim, é precisamente essa diferença entre a pedagogia e a andragogia. Queres trazer para aqui esses conceitos? Sim, ou seja, imagina, eu não gosto, e não estava a falar sobre isto porque eu não gosto muito de olhar para experiências de aprendizagem, mesmo com alunos, a usar só pedagogia. Uma das grandes diferenças entre a pedagogia e a andragogia, lá está, vocês também sabem disto, é esta ideia de onde é que está o foco. Enquanto que, por exemplo, na parte pedagógica, um professor pode, tem um aluno à frente, vai ter esse aluno na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, não há grande hipótese para aquele aluno mexer, pode mudar de escola, muito pouco mudam, não é? Mas
independentemente daquilo que o professor faça, aquele aluno vai ali estar. Pode estar com uma melhor atitude ou pior atitude, mas ele vai ter que estar ali. Na formação, adultos, não é bem a mesma coisa. Claro que com formação profissional, se calhar há pessoas que vão à formação e pensam, vou estar aqui 2 dias, não posso estar aqui, podia estar a fazer outra coisa, etc. Já sabemos, tivemos muitos desses. Mas a verdade é que há um poder de escolha muito maior. Não quero estar aqui, não estou a tirar nada daqui, vou-me embora. E a questão é, a diferença está precisamente em, como é que o formador engloba estas pessoas de forma a que eles queiram estar ali, eles que façam parte da experiência e possam, como o Kevin estava a dizer bem, ter esta liderança conjunta de, tu és o formador, tu estás a trazer essa dinâmica, mas eu quero trazer a minha própria identidade para a forma como estamos a fazer essa dinâmica. Eu tenho coisas a acrescentar sobre aquilo que estás a dizer, eu tenho exemplos para dar. E é por isso que, por exemplo, eu acho que muitos formandos que vão a uma formação da academia vão com o mindset de eu vou para a escola, e de repente quando nós fazemos uma pergunta de então, alguém pode dar exemplos de uma situação em que isto tenha acontecido, e de repente eu começo a falar e percebo que o formador está a ouvir aquilo que eu estou a dizer e está ativamente a procurar as minhas experiências, de repente, espera, isto não é bem isto que eu estava à espera. E acho que isso é um dos exemplos de introduzir a Até porque pedagogia. no limite a aprendizagem vai ser sempre aplicada à minha realidade, não é? Exatamente. À minha identidade. Tá? Isto é tão assim que aconteceu-nos, só para dizer que mesmo no contexto real, aconteceu-nos recentemente numa empresa, íamos começar uma formação e há uma pessoa que pede para ficar num sítio com uma tomada, porque tinha que estar a trabalhar o seu portátil e tal durante a formação. E eu pensei, esta pessoa vem para aquela formação expositiva, teórica, que está a fazer as suas coisas e vai ouvindo, quase como se fosse em casa num e-learning ou num podcast, e portanto bem preparado para aproveitar o tempo, como eu achar que se valer a pena ligo-me ali, se não valer estou a trabalhar. Claro. E eu pensei, então vamos começar por te facilitar o que tu estás a precisar, e rapidamente, 10 minutos depois diz-me assim, eu disse, então mas precisa da tomada, quero que ligue aqui a extensão. Não, já percebi que não vou precisar de computador. Mas realmente tem a ver com isso, não é? A forma como depois se experiencia a formação. Sim, e mesmo, desculpa, só dizer, e mesmo mesmo online. Que eu acho que, por exemplo, nós falamos muito aqui desta perspectiva do presencial, mas nós já fizemos formações online, onde aí então, a partir do momento em que tu estás no teu modo, entre aspas, pedagógico de, vou-vos mostrar um PowerPoint, esquece, a malta vai abrir e vai estar nos e-mails e não sei o quê. E eu acho que faz parte do próprio formador, quando está a dar uma formação online, saber que isso vai acontecer. Não é? Então vais dando tempo e vais tendo que observar os quadradinhos todos do Zoom ou do Teams ou o que quer que seja, e vais perceber, aquela pessoa está a fazer outra coisa, se calhar isto não é assim tão importante para ela, é mais importante para aquele, mas assim quando eu estiver a falar disto vou perguntar, então Luís, então e o que é que o Luís tem a ver sobre isto? E depois o Luís vai dar unmute e dizer que não sei bem, ainda estou a pensar, então vou só recapitular para não sei o quê. Mas há uma procura ativa por introduzir e por trazer a pessoa para a experiência e não simplesmente achar que está ali. Eu quero acrescentar aqui um ponto, na sequência de tudo aquilo que se conversou aqui, que eu acho que é fundamental e nós, a nível da Academia do SIM, temos a necessidade de que os nossos formadores consigam cada vez mais ter essa competência, que é da assertividade. Porque, por exemplo, a história que tu ainda há bocado, aqui há um bocadinho estavas a contar, daquela pessoa que chegou com o seu portátil, ou daquela pessoa que está na formação online e que de repente diz umas coisas, a assertividade é um grande desafio para, não só porque, lá está, miúdos são miúdos e são irrequietos, os adultos têm um outro tipo de irrequietude, e então a assertividade ainda acaba por ter um ponto mais importante. Não sei se concordam comigo. Eu acho que tem que ser uma assertividade, na minha perspectiva, que também traga a empatia, porque se for uma assertividade, sim, flexível, porque se for uma assertividade que traz alguma necessidade da parte do formador de controlar e de querer pôr logo ali aquilo à sua forma, porque fosse assim, acho que vai trazer resistência e vai ser mais difícil, porque eu posso ser assertiva com mais empatia ou com menos empatia, com mais flexibilidade ou menos flexibilidade, e eu acho que isso também faz aqui um bocadinho a diferença. Sim, eu acho que a forma como tu puseste as coisas foi brilhante, que é, vou dar primeiro aquilo que tu precisas, sabendo que rapidamente tu vais escolher não interagir com isso, não é? Sim. Pronto. E eu acho que isso toca num ponto super importante, que é que a meu ver tem a ver com qualidade, que é o facto de os formadores da academia terem qualidade suficiente para saber que numa situação como essa, claro que sim, toma um computador
Porque eu sei que ao final do dia, daqui a 10 minutos, quando eu fizer uma dinâmica, quando vais ter que levantar e vais ter de andar a fazer não sei o quê, não sei o que mais, blá, 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 rapidamente vais perceber, este não é o contexto, não preciso disto, posso sair. Exato, exato. Boa. Olhem, mas eu queria ainda explorar, nós já não temos muito tempo, mas queria explorar um bocadinho isto, que é, então como é que nós fazemos o tal ambiente que, mais do que o meu objetivo é passar um conteúdo, é ajudar as pessoas a pensar, a tomar decisões, a trazer aqui outras competências, porque curiosamente esse senhor que tem uma função incrível e é um expert naquilo que faz, ele no final dizia assim, depois do segundo dia do CML, Comunicação, Motivação e Liderança: eu vou-te dizer uma coisa, nós estamos por tu, Margarida, eu não acreditava em soft skills e por isso é que eu nunca deixei a minha equipa participar em formações destas. Agora vão querer que eles façam todas. Porque ele percebeu como é que ele também, sentindo-se permeável a algumas dinâmicas, que ele também conseguiu acrescentar de valor para si próprio. E depois por aí, não é? E como é que a gente pode fazer isto? Eu acho que esse é o exemplo perfeito, porque é essa tal questão de eu tenho que também ter uma responsabilidade sobre a minha aprendizagem, porque lá está, é a minha identidade, é a forma como eu faço as coisas. Ele não acreditava em soft skills até aquele momento, em que um determinado estímulo ou um conjunto de estímulos fê-lo perceber: então é isto. E a partir daí isso foi profundamente transformador para ele. Ou mesmo essa questão do computador, para mim é genial a forma como ele automaticamente percebe: ok, eu não vou precisar disto, porque a formação de facto é boa e potencia isso. E eu acho que lá está. Tem que haver um interesse genuíno por parte do formador pelo formando e pelo formando também sobre, eu nem digo pelo formando pela formação, mas sobre o seu desenvolvimento, sobre saber mais, sobre querer ser melhor. E eu acho que quando isso acontece, quando esses fatores todos se alinham, acho que aí o jogo está a ganhar. Eu apareci-me numa das coisas. A primeira é fazer perguntas, porque é a forma mais simples e mais óbvia e com menos risco para os dois lados de haver uma interação, não é? Isto já vos aconteceu, o que é que acham sobre isto, o que acham sobre aquilo, etc. É uma forma de começar a construir. Depois, há mais uma das coisas que é, e aqui já estamos a falar de um nível de formação que é o nosso, que é elevado, que é perceber, ok, conseguir olhar para uma pessoa e perceber qual é que é a resistência que esta pessoa vai ter e como é que eu vou criar alguma coisa que rapidamente permita dissipar. Por exemplo, eu acho que o CML é um curso que está brilhantemente desenhado na minha perspectiva do ponto de vista de aprendizagem, porque muito cedo no curso tu és obrigado a fazer uma coisa extremamente desconfortável, que é descalçar-te. E a questão é, o formador tem um período de tempo curto para ganhar ali uma empatia suficiente para seguir dizer, ok, vão-se descalçar. Felizmente, e aqui entra aquela ideia de, ok, mesmo que eu ainda não esteja a ver que esta formação é diferente da escola, como ainda tenho este mindset de escola e esta pessoa é o professor e está-me a pedir, eu vou pedir, mas é desconfortável. Mas a partir do momento em que quebras essa barreira e depois de repente começas a fazer as coisas, de repente percebes, ok, espera aí, há aqui isto está desenhado de uma maneira que vai de encontro àquilo que eu quero, que são as minhas resistências, as minhas coisas, né? E pronto, depois é aquilo que o Kevin estava a dizer, ou seja, o próprio sentido de identidade da pessoa começa a desenvolver-se a partir daí. Sim. Eu também fico a pensar, que, e pelas partidas, depois no intervalo as pessoas vêm falar e estamos ali a partilhar outras coisas, das experiências formativas que estas pessoas que têm 20 anos de casa, 25, já tiveram, e algumas bem dolorosas. E portanto, quando me expõem como que se estivessem a avaliar-me, e agora eu tenho que fazer isto, muito modelo escola, que se calhar foram pessoas que não foram assim tão bem sucedidas na aprendizagem, a resistência cresce muito. Claro. Porque eu vou estar aqui 2 dias neste sofrimento, porque estava a trazer tudo o que é a minha memória de escola, e quando não fui bem, isto é difícil. E eu acredito que o formador, para mim essa é uma das chaves, tem que sentir segurança suficiente para não se colocar em causa nem a ele nem à formação que está a facilitar, para não se deixar ir atrás destas questões que vão aparecer e aceitar que são resistências tranquilas, deixa estar, está tudo bem, com rapport, não é? Com empatia. E depois a coisa vai por si acontecendo, porque se eu começar logo ali a entrar, lá está, em braço de ferro com aquele e com o outro e não sei o quê, mas isso não faz sentido, nem precisa estar assim, eu perco-me e deixo de ser... Perdes a ti, perdes a ele, e depois acabas a perder todos. Eu ia acrescentar aqui, além dessa perspectiva que tu estás a dar do formador, pegando um bocadinho naquilo que o João estava a dizer, que é de a formação já estar previamente preparada e construída para que haja aqui um percurso e haja um flow em que, à medida que as coisas vão decorrendo, não vou dizer todas as pessoas, mas a maioria das pessoas se deixe conduzir e se conduza a si própria.
ao mesmo tempo dentro daquilo que é a formação. E uma das coisas que nós temos reparado com alguma frequência é precisamente, e esse é o feedback, de que as nossas formações estão construídas de forma a que isso aconteça. E eu acho que o formador e a preparação e o conteúdo da formação e as dinâmicas e as perguntas são tudo coisas que ajudam a criar um ambiente. Então, vocês não sabem, mas vamos dizer que temos uma novidade hoje, que é a pergunta e Posso esperar. Dei algum contexto à inteligência artificial sobre o nosso podcast e perguntei-lhe uma pergunta para vos trazer. E a pergunta de hoje é: se amanhã só pudesses formar uma pessoa numa única competência que mudasse o mundo à tua volta, qual escolhias e porquê? Quem é que começa? formavas e qual era a competência? Só pudesses formar uma pessoa, quem é que era essa pessoa? Sim. E porquê? E qual é que era a competência? Ok. Eu disse que eram muito bons os meus convidados dois. E não é verdade? Mas também vais responder. Pá, uma pessoa é difícil. Ou seja, a competência eu acho que ensinava metacognição, portanto a capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos. Ok. Porque isso é basicamente, porque acho que todas... Não. Minto. Se só pudesse formar uma competência, era esta noção de agência, que em português é mal traduzido, mas em inglês é agency, que é esta noção de o controle que eu tenho sobre as coisas. É uma mistura entre ser o pensamento claro, ser às vezes disagreeable, portanto não concordar com as coisas só porque sim, pensamento claro e um bias para a ação. Estas três coisas combinadas são normalmente aquilo que associamos à agência. Eu acho que isso era uma coisa que seria a competência. Quem? Não faço a mínima ideia. Kevin. Confiança, autoconfiança. Autoconfiança. Yeah. Ao mais alto nível. Porquê? Porque eu sinto que acaba por ser a base de uma série de outras coisas. De tu te sentires mais predisposto a aprenderes, a tentares progredir, a tentares ser melhor, a tentares fazer melhor, confiares naquilo que tu estás a fazer e conseguires calar as vozes à tua volta, para te poder trazer foco e trazer determinação, trazer motivação. Eu acho que era autoconfiança. Pá, e assim uma pessoa, não sei, mas se calhar do mais jovem possível, que é para render. Fantástico. Olha, eu curiosamente escolheria a escuta empática. Porque eu considero que nos dias que estamos a viver, neste tempo em que estamos a viver, a verdadeira escuta desenvolve-se pouco e parte-se muito, às vezes, para algum extremismo para um lado e para o outro, sem eu tenho o meu ponto de vista, tu tens o teu, esgrimamos aqui, damos aqui dois gatos, mas depois o que é que o Kevin está mesmo a dizer? Ora bem, há aqui pontos de contacto comigo e o que é que eu estou... seria isso. Olha, eu curiosamente, eu se tivesse, escolheria um líder que fosse verdadeiramente influenciador para isso. Tem que captar logo muitas coisas. Olha, eu acho que se tivesse que escolher uma competência que eu acredito que pudesse mudar o mundo, eu escolheria a liderança pessoal. Nas dimensões de completude de ser humano, holístico, sistémico, porque acho que implica a autopreservação, o amor próprio, a capacidade de se colocar no lugar do outro, lá está a empatia, a capacidade de fazer acontecer. Portanto, eu acho que investia na liderança pessoal. Quem é que eu escolheria? Não faço a mínima ideia. Mas pronto, se vocês pensam em alguém que estejam a pensar, vocês pensem, digam-nos quem é que seria a pessoa que vocês acham que valia a pena formar. Obrigada pela vossa participação em mais deste episódio da Academia do Cine. A Academia, nós acreditamos que formar é mais do que formar, é transformar, e por isso sigam o nosso podcast, cliquem no gosto, deixem comentários e vemos no próximo episódio. Obrigada aos meus convidados. Obrigado. Podcast Academia do Sim.